Irmãos, graças a paz. Amém. Estamos aí com o nosso novo horário. E eu acho que é um alívio para muita gente, especialmente para os pais, que vêm com crianças pequenas. Às vezes a gente terminava aqui 9h30, das 10. Ainda tinha gente que tinha que sair para lanchar. E com certeza é um horário muito mais confortável, né? E estou vendo aqui Gil Cantizano, seja bem-vindo, Deus abençoe. Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez hoje à noite? Dê um sinal aí para me conhecer. Aqui teu nome é Michele, seja bem-vinda, viu, Michele? Mais alguém? Além da Michele? Não? Amém. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e que vocês possam sair daqui realmente com uma palavra, uma porção do Espírito Santo, que leve transformação e paz em cada um de vocês. Amém? Durante esse mês, vocês estão vendo essa faixa aí, nós estamos numa campanha, a campanha do rei Josias. E hoje eu vou começar uma série de mensagens a respeito desse tema, restauração, começando pela história do próprio rei Josias. E essa campanha fala de restauração em todos os sentidos. Às vezes nós precisamos de uma restauração em nossa casa, no nosso lar, na nossa família, na nossa saúde, uma restauração na vida profissional. Precisamos de uma restauração. Tem gente que precisa de restauração em todas as áreas da vida. A vida parece uma bagunça, né? Eu sei muito bem o que é isso. Já me senti assim durante muito tempo. E louvado seja Deus, porque o Senhor restaura. Olha para o teu vizinho e diz assim para ele: o Senhor restaura. O Senhor restaura. Isso que significa a palavra Josias, né? Vamos repetir todos juntos? O Senhor restaura. Amém. E durante todo esse mês nós estamos também nesse pico da campanha para restauração das nossas igrejas, aqui no Bancário, lá em Parque Camaratuba. É uma campanha que tem assim, o intuito de envolver toda a igreja no mesmo propósito. E eu tenho certeza que o Senhor estará restaurando vidas também. Outra novidade é que nós temos agora um boletim informativo, né? Nós tínhamos há um tempo atrás em um outro formato e voltamos agora com esse formato menorzinho, mais simplesinho. Gostei muito do visual, parabéns para a galera que produziu, o Diego, Brisa, Pastora Sheila, não sei se mais alguém esteve envolvido diretamente nisso, mas como foi o primeiro, há várias coisas assim que a gente precisa ajustar, né? Então, se você vê algum erro, não ou melhor, tenha misericórdia, que na próxima semana a gente já vai ter melhorado muita coisa, né? E eu queria que você abrisse comigo, antes da gente meditar na palavra, Efésios, capítulo 4. O que para muita gente é uma novidade, inclusive para mim. Eu acho que eu estou achando isso mais estranho a princípio que os próprios irmãos. Mas Efésios capítulo 4, a partir do verso 7, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: que a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele, Jesus, subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus,
a fim de encher, completar todas as coisas. Até aí eu quero abrir um parênteses aqui antes da gente continuar a leitura. Se você olhar no texto dessa semana, você vai ver ali, lá embaixo, onde tem Rômulo, onde antes estaria pastor Rômulo, está apóstolo Rômulo. Alguém percebeu isso? Não? Bem? É o seguinte, como nós vimos de uma igreja tradicional, que não acredita, por exemplo, em batismo no Espírito Santo, né? De maneira geral, não acredito, que não existe. Que os dons, eles não são para os nossos dias. Geralmente se acredita que não há profetas no Novo Testamento, só no Antigo Testamento. Mas a igreja de hoje ela não conta com profetas. E que o ministério apostólico ele só existiu dos 12 mais o apóstolo Paulo. E a partir disso encerrou-se o ministério apostólico. Então esse é outro ponto que nós estamos trazendo à tona. E durante esse mês nós vamos tratar dentro dos pequenos grupos. É que hoje nós cremos que o ministério apostólico é algo extremamente necessário, fundamental para o bom andamento da igreja. Inclusive, a falta do ministério apostólico é exatamente a causa de muitas aberrações que nós temos visto na igreja nos nossos dias. A falta de crescimento, a falta de desenvolvimento, é quando nós temos simplesmente pastores à frente de igrejas. E alguém pode estranhar e dizer, você está se auto-intitulando apóstolo, né? E na realidade, o nosso ministério, seja em qual for a área, todo chamado, ele precisa de uma confirmação de Deus ao longo da caminhada com Deus. Por exemplo, um pastor não se faz do dia para a noite. Não é assim, o cara foi dormir seminarista e acordou pastor. Não. Deus usa alguém para trazer uma palavra. Depois Deus usa em determinada situação outra pessoa para confirmar. Ao longo do exercício da tarefa, a igreja reconhece o ministério pastoral. E no ministério apostólico não é diferente. Não significa que, do ponto de vista de valor, o pastor Rômulo agora é uma supra-autoridade. Não. Significa que, do ponto de vista funcional, a Igreja Batista Sal e Luz é uma igreja apostólica. E aí nós entramos no versículo 11, onde diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, nós vemos aí quantos ministérios? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São os 5 ministérios fundamentais para o bom andamento da igreja. Então, o título, meus irmãos, eu confesso a vocês, não me importa. Eu acho que isso até me atrapalha. Pela minha origem e pela geração que eu vivo, ser conhecido como apóstolo até me atrapalha. Porque eu tenho certeza que, como quando eu fui ordenado pastor, muitas pessoas apontaram, criticaram, que não era, que não ia dar certo. E com o tempo tiveram que calar a boca e voltar atrás, do mesmo jeito nessa nova etapa que eu estou vivendo. Então, eu tenho recebido direção de Deus para isso. Era até uma coisa que eu me sentia, às vezes, até confuso. Porque alguns diziam, não, você é mais missionário do que pastor, você é mais pastor do que não sei o quê. E na realidade, diante de Deus, pela busca, pela direção,
por aquilo que outras pessoas me trouxeram como percepção de Deus. Realmente hoje eu reconheço, diante de Deus e diante dos irmãos, que o meu ministério é um ministério apostólico. É um ministério de que, falando em linhas gerais, e isso a gente vai poder discutir nos pequenos grupos, né? Falando em linhas gerais, é um ministério responsável por abrir trabalhos pioneiros, cuidar da manutenção de igrejas, dar suporte a outras igrejas, enfim. Não se limita ao ministério pastoral. Eu jamais me sentiria confortável tendo o chamado que eu tenho e a visão que eu tenho simplesmente dentro de uma igreja. Deus tem me dado uma visão apostólica nesse sentido. E aí os irmãos fiquem muito à vontade. Se quiserem estudar, pesquisar, ir atrás, questionar, conversar comigo. Mas eu tenho plena convicção diante de Deus que o meu ministério é apostólico. E repito, não estou atrás de título, nem de querer ser o que eu não sou. A única coisa que eu posso dizer é aquilo que o apóstolo Paulo sempre dizia em suas cartas. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus. É a única coisa que eu posso dizer. Eu, Rômulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus. E eu queria esclarecer isso, porque a partir de agora, como eu estarei assinando assim, pode ser que alguém pergunte, pode ser que alguém questione, pode ser que alguém critique. O que eu não posso é limitar o meu ministério por causa de críticas, por causa da opinião dos outros. É o que Jesus disse. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Isso os apóstolos disseram em Atos, lá no capítulo 3. Então é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Aquelas pessoas que nunca deram crédito ao meu ministério, se eu tivesse as ouvido, eu não estaria aqui hoje. Isso é uma grande realidade. Agora, seguindo a direção de Deus, eu sei que muitas e muitas vidas estarão sendo alcançadas para a glória dele. Amém? Amém? Que Deus abençoe, confirme e traga paz ao coração dos irmãos, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 22, a partir do verso 1 e verso 2, e depois do capítulo 23, verso 25. Segunda Reis 22, versos 1 e 2, e depois do capítulo 23, só o verso 25. Eu quero falar sobre o caminho que leva à restauração. O caminho que leva à restauração. Todo mundo achou? Amém? Diz assim. Eita, desculpa. Estava em 1 Reis. Diz assim. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Quantos anos ele tinha? 8. E reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Está prestando atenção, né? Capítulo 23, verso 25. Verso 25 do capítulo 23 diz assim: nem antes, nem depois de Josias,
houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Vamos orar? Senhor Deus, aplica a Tua palavra aos nossos corações, Pai. Pelo Teu Espírito Santo, faz aquilo que Te apraz fazer, Senhor. Deus, há coisas que só são possíveis através de uma intervenção Tua, Pai, de uma intervenção sobrenatural. Por isso, tira as escamas dos olhos, Senhor. Ó Deus, quebranta corações hoje à noite. Que a Tua palavra chegue como uma espada de dois gumes, dividindo juntas e medulas, Pai. E que saiamos daqui transformados por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, essa visão que a gente tem da vida, do mundo, das pessoas, ela vai ter uma relação direta com a nossa fé a respeito da maldade e da bondade inerente ao ser humano. Algumas pessoas acreditam que a vida é bela, porque é bela, né? Nós vivemos num mundo maravilhoso, que as pessoas são naturalmente boas. E a visão bíblica é de que nós vivemos num mundo caído. A visão bíblica, presta atenção aqui, presta atenção, a visão bíblica é que nós vivemos num mundo caído, num mundo que jaz no maligno, que descansa no maligno. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela deu a sua opinião de que as coisas vão melhorar, de que na realidade a sociedade está caminhando para a maturidade e nós vamos ver ainda uma sociedade de paz, uma sociedade justa, uma sociedade igualitária. E uma coisa é a opinião pessoal, eu achar que o homem é naturalmente bom, que a vida é naturalmente bela, que o mundo vai melhorar. Outra coisa é a visão bíblica da realidade, e isso faz toda a diferença na nossa fé. Ou a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra inerrante de Deus, ou a Bíblia é um livro comum. Se você acha que o livro da Bíblia ela é um livro comum, ela pode ser comparada igualmente ao Evangelho segundo Allan Kardec, ao Alcorão. Se você acha que a Bíblia pode ser comparada a, os livros de filosofia, de história, os pensadores renascentistas, não sei, se você acha que a Bíblia é um livro que está em pé de igualdade com as grandes obras da humanidade, a sua fé vai ser única. Agora, se você crê que a Bíblia está acima disso tudo, que ela é o que ela diz que é, Jesus, Ele é o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne, Ele é a própria palavra. Se isso aqui é de fato a palavra de Deus, a sua fé vai ser outra completamente diferente. Você vai simplesmente deixar de achar e de pensar para se submeter àquilo que a Bíblia diz. É por isso que dificilmente vocês me veem pregar, ou pregando a Bíblia, dizendo, não, irmãos, eu penso que é assim, eu acho que é assim. Quando é uma opinião pessoal, eu digo. Mas quando eu estou falando da palavra de Deus, o que eu tenho que dizer é a Bíblia diz. Porque a minha opinião é o que menos interessa. O que importa é o que Deus está falando através da sua palavra. E quando a gente pensa no mundo em que a gente vive, você precisa ter a visão que a Bíblia tem a respeito desse mundo e das pessoas, inclusive minha e sua. E a visão que a Bíblia tem do mundo e das pessoas é que o mundo é um lugar caído, é um lugar sombrio, é um lugar de trevas, é um lugar que jaz no maligno. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o inimigo é quem rege esse sistema. Por exemplo, eu estava conversando com o Joca hoje a respeito disso. A Jocum, por exemplo, é um ministério que tem base em mais de 150 países no mundo. Todas essas bases desenvolvem, além do trabalho evangelístico,
dão nas pessoas, todas essas bases têm excelentes obras sociais. Por exemplo, a base da Jocum, lá em Curitiba, desenvolve um trabalho extraordinário com crianças de rua há mais de 2 décadas nesse país. A base de Recife, por exemplo, tem trabalhos com prostitutas, tem trabalhos com escola. Dentro da própria base você tem uma escola construída com recursos da própria Jocum para atender a centenas de crianças dentro da sua comunidade local. No Brasil, eu não conheço um estado que não tenha uma base da Jocum com trabalhos desse tipo desenvolvido. Agora deixa eu lhe perguntar, quantas vezes você viu, por exemplo, numa matéria do Fantástico se falar de um trabalho como o da Jocum? Tem muita gente aqui que nem sabe o que é Jocum. Por quê? Como o mundo jaz no maligno, não é interesse do maligno que essas coisas sejam divulgadas. Quando se surge um escândalo, um problema, uma dificuldade, aí a mídia vai em cima, se levanta, como por exemplo quando o pastor Caio Fábio caiu. Foi notícia em todos os noticiários, todos os jornais. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Hoje, por exemplo, tem aquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? E um dos negócios que estava sendo divulgado lá era uma empresa que vendia patuá. Uma empresa na Bahia, bem organizada, bem estruturada, um produto de qualidade, vendendo guias, vendendo essências místicas, vendendo velas para encantamento. Isso tem um mercado mundial. E quem não conhece a palavra de Deus diz: todos os caminhos levam a Deus, é tudo a mesma coisa, né? Tanto faz eu acender uma vela para Deus e outra para o diabo. O importante é eu ter esse sentimento do divino, de que existe algo superior. E deixa eu dizer uma coisa para você: isso não é verdade. Isso não é verdade porque eu estou dizendo. Isso não é verdade porque é o que a Bíblia fala. Só existe um caminho, só existe um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Ponto. E aquilo que poderia ser um nicho de desenvolvimento, na realidade é algo que atrai uma terrível maldição para a nossa nação. É essa visão que você precisa ter. Que nós somos seres caídos, vivendo num ambiente caído, e até que sejamos restaurados por Deus, nós jamais poderemos alcançar a bênção do Deus que é o Criador e o sustentador de todas as coisas. É sobre isso que eu quero falar hoje à noite. É nesse contexto que Josias começa a reinar com 8 anos de idade. Presta atenção nessa história. O pai de Josias se chamava Amon, foi rei antes dele. O avô de Josias foi chamado Manassés, um dos piores reis que Israel já teve. Um dos piores. Eu vou ler aqui, e você pode conferir nos capítulos anteriores a esse, quando chegar em casa, se tiver curiosidade, ler a história de Manassés e de Amon para você ver como é. Mas eu vou ler um resumo desses 2 personagens, para que a gente venha entender a importância do rei de Josias para a nação de Israel. Manassés, diz a Bíblia, que ele fez o que o Senhor reprova. Quer dizer, há coisas que Deus aprova e há coisas que Deus reprova. Manassés fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis dos povos que Deus destruiu, separou ou afastou do meio para que Israel alcançasse a terra prometida. O que foi que Manassés fez? Primeiro, Manassés reconstruiu os altares idólatras dentro de Israel. Ele reconstruiu altares idólatras e ergueu altares para Baal, que eram
Deus da antiguidade, e ele fez um poste ídolo sagrado para Azerá, que era outro deus da época. Manassés inclinou-se diante dos exércitos celestes. O que é isso? Astrologia. É diferente de astronomia. A astronomia, até certo ponto, é uma ciência. A astrologia, embora tenha um marketing de ciência, é ocultismo, é misticismo. Tem a ver com nova era. E desde aquele tempo Manassés fez isso. É algo que desagrada a Deus. Ele se dobrou diante dos exércitos celestes e lhes prestou culto. Manassés construiu altares dentro do templo. É como se aqui eu tivesse uma imagem para Buda, uma imagem para Maomé, uma imagem para não sei o que, dentro da casa do Senhor. Foi isso que Manassés fez. E diz que Manassés queimou seu próprio filho em sacrifício a esses deuses. Manassés, presta atenção na lista, viu? Manassés praticou feitiçaria, adivinhação, recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Feitiçaria, adivinhação, mediunidade e quem consulta os espíritos. Manassés derramou tanto sangue inocente que encheu a cidade de Jerusalém. Isso que eu estou lendo aqui é o que a Bíblia fala que Manassés fez. Manassés, como rei, ele desviou todo o povo ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Manassés provocou a ira do Senhor. Eu quero abrir um parênteses, porque isso não estava na pregação não, mas veio como inspiração. Essa realidade que o Brasil vive, de injustiça, de desigualdade social, onde parece que quanto mais corrupto, mais esperto, e quem trabalha e procura ter uma vida honesta, mais sofre, como se não valesse a pena. E leis que a gente não entende, que favorecem os errados e oprimem os que querem fazer as coisas certas. Todo esse caos que a gente encontra, eu não tenho dúvida de que é fruto ainda de uma maldição sobre o Brasil. O Brasil é um país que, embora tenha tido grandes oportunidades de se voltar para Deus, é uma nação que prefere viver a própria vontade. É uma nação que enaltece o carnaval, a prostituição, a bebedeira, todo tipo de libertinagem. Eu não estou querendo aqui fazer um discurso de alguém que é conservador, puro e simples. Eu estou falando de uma realidade. Todo esse caos que nós encontramos na nossa nação, toda essa criminalidade, todo esse sangue derramado é fruto de uma nação que ainda não reconheceu Deus como Senhor de sua vida. Era isso que Israel estava experimentando em seus dias. E eu falo com o coração muito triste, rasgado, pesado, porque eu sei que há muita gente bem intencionada sendo levada por engano. Você olha as novelas da Rede Globo, veja agora de outra novela, O Astro. Só fala de esoterismo, todas as práticas abomináveis diante de Deus que a Bíblia condena. E as pessoas vão achando que isso é questão de opinião, não é questão de bênção ou maldição. E Manassés, ele praticou feitiçaria, adivinhação, mediunidade,
espíritos. Isso é abominável diante de Deus. É impossível haver felicidade, meu irmão, quando nós não submetemos a nossa vida àquilo que Deus exige de cada um de nós. E aí, nós vemos Amon, filho de Manassés, avô de Josias. O que foi que fez Amon depois que Manassés morreu? Diz a Bíblia que Amon também fez o que o Senhor reprova. À semelhança de seu pai, Amon prestou culto e ofereceu sacrifício a todos os ídolos que Manassés havia feito. E diz a Bíblia que, ao contrário de seu pai Manassés, Amon não se humilhou diante do Senhor, antes aumentou a sua culpa. Manassés foi ruim, Amon foi pior. É nesse quadro que o garoto Josias assume o trono em Israel. Uma terra amaldiçoada. A profecia de Deus para a nação era terrível. Desgraça e destruição, porque os israelitas provocaram o Senhor a ira. E como disse o deputado Magno Malta, se Deus não teve misericórdia de Sodoma e Gomorra, porque não se arrependeu dos seus pecados, e se Deus não muda, triste o fim dessa terra e daqueles que não se voltarem para o Senhor. Isso é um fato. Mas aí continua o texto. Josias assume o trono com 8 anos. As previsões eram as piores possíveis. Mas louvado seja Deus, porque a palavra Josias significa o Senhor restaura. Segundo alguns comentaristas, talvez Josias tivesse herdado essa educação de temor a Deus de sua mãe, Gedida. Gedida é uma variação do nome Davi, embora em português pareçam duas coisas completamente diferentes. No hebraico, Davi significa amado, Gedida significa amada do Senhor. E Gedida provavelmente passou para Josias o temor a Deus, o respeito às coisas de Deus, um testemunho diferente daquilo que ele havia recebido do seu pai e do seu avô. E se você tiver com sua Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 22, diz o texto que, versículo 2, diz que ele fez o que o Senhor aprova, andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, e sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. O livro de Crônicas vai dizer que aos 16 anos Josias começou a buscar ao Senhor, e aos 20 começou pessoalmente a fiscalizar a derrubada de todos os ídolos em Israel. A palavra restaurar significa, entre outras coisas, reparar, recuperar, reaver, é pôr em bom estado, readquirir, reestabelecer. E do ponto de vista bíblico, restauração tem uma relação direta com a palavrinha chamada santificação. Restaurar é santificar, é tornar outra vez perfeito. Foi essa a missão do rei Josias. Agora preste atenção, porque isso aqui tem tudo a ver comigo e com você. Quais são as áreas da sua vida que precisam de restauração? Em nome de Jesus, abra seus ouvidos agora, eu vou perguntar de novo.
quais são as áreas da sua vida que necessitam de restauração. Familiar, profissional, é na área da saúde física, no físico, é na área ministerial, é no existencial, porque tem muita gente que a vida não faz sentido mais, é uma bagunça. Qual é a área da sua vida que precisa de restauração? Ou são todas as áreas? O rei Josias nos ensina o caminho dessa restauração. Desde o Éden, depois que você tiver a curiosidade de ler o texto desse informativo, falo sobre isso. Desde o Éden, que aquela ideia perfeita de Deus, aquela imagem perfeita, ela foi quebrada. E o Senhor Jesus veio para restaurar aquilo que havia sido quebrado no ser humano, no mundo. Ele vem para isso. Agora, você precisa reconhecer diante de Deus, porque se para você não precisa de uma intervenção divina, então tá bom. Ora, Josias assumiu o trono com 8 anos, ele poderia ter dito, o que meu pai fez, eu vou seguir minha vida, eu vou ter esse trabalho de restaurar as coisas, de reconstruir as coisas, eu vou agora nadar contra a maré. Que nada, eu vou aproveitar, levar vantagem aqui, da posição que me deram, não tenho nada a ver com isso, não. Há atitudes que nós tomamos que são responsáveis pela restauração de todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, elas podem ser restauradas por Deus. Foi isso que Josias entendeu. E Josias nos ensina uma grande lição. Toda restauração exterior começa no interior da pessoa. Vamos repetir? Toda restauração exterior começa no interior da pessoa. É a partir do coração. E louvado seja Deus, porque Josias era uma criança quando assumiu o trono, livre da malícia dos adultos, da sujeira dos adultos. Ele pôde ser perfeitamente moldado por Deus. É por isso que eu e você, e para mim e para você, possa ser que dê mais trabalho e dá mais trabalho a nossa restauração, porque a gente é cascudo. Viu? Pela idade, pelo tempo, pelo orgulho, você é cascudo, difícil. Deus fala, Deus mostra, Deus revela, Deus aponta, e a gente está lá resistente. Não me dou, não me toco, não me entrego, não vou. Josias era uma criança, ele pôde ser moldado. É por isso que Jesus disse que quem quiser entrar no reino de Deus tem que se fazer como uma criança. Tem que se tornar como uma delas. Porque a criança ela é ensinável, ela é moldada. E Josias nos ensina essa grande lição. E a nossa restauração, a restauração da sua vida, da sua família, da sua vida profissional, dos seus relacionamentos, eu não sei quais as áreas você precisa de intervenção divina, mas ela começa a partir dessas 3 atitudes que Josias tomou. A primeira delas é: fez o que o Senhor aprova. Vamos repetir? Fez o que o Senhor aprova. E deixa eu fazer uma pergunta para você: a quem você está querendo agradar?
sinceramente, meu irmão, você não precisa me responder não, mas diga sinceramente do seu coração, a quem você está tentando impressionar? É a opinião dos outros? É papai e mamãe? É o quê? Para quem é que você trabalha? Quais são as motivações quando você faz aquilo que você faz? É para você mesmo? É uma fuga? É uma tentativa de se distrair, de sair desse mundo? O que é que pesa mais quando você faz o que você faz? O primeiro segredo é a gente procurar fazer aquilo que o Senhor aprova. É eu estar preocupado muito mais com a opinião de Deus ao meu respeito do que com a opinião das pessoas ao meu respeito. Tem gente que vive tentando agradar todo mundo, nunca consegue agradar ninguém, muito menos a ele mesmo. Josias entendeu esse princípio. Enquanto ele teve um avô que fez o que o Senhor reprova, um pai que fez o Senhor reprova, ele quebrou esse estigma de que filho de peixe, peixinho é. Ele rompeu com essa identidade amaldiçoada, maligna, para viver uma outra realidade em Deus. Espera aí, o Senhor restaura. E a primeira coisa que eu preciso fazer é procurar aquilo que o Senhor aprova. Foi isso que Josias fez. Abre a sua Bíblia aí no Salmo 37. Se a pessoa que está do seu lado está sem Bíblia, junte-se a ela aí, para você acompanhar junto o texto. Salmo 37, a partir do verso 3. Isso é Davi falando, a quem Josias seguiu o exemplo. Todo mundo achou? Salmo 37, verso 3 e 5. Preste atenção, guarde isso no seu coração, né? Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor, quer dizer, tenha prazer em Deus, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Isso é palavra de Deus, não é minha opinião. Minha opinião é o que menos interessa. Se você crer, tiver fé e se agarrar a esse princípio, sua vida vai ser outra, completamente diferente. Mas se você prefere continuar debaixo de maldição, seguindo o curso desse mundo, fazendo a sua própria vontade e a vontade do inimigo por tabela, ninguém vai poder fazer nada por você. A primeira atitude é agradar a Deus em primeiro lugar. Mas eu só posso saber o que agrada a Deus e o que não agrada, primeiro conhecendo a sua palavra, me voltando à sua palavra, e depois conhecendo o coração de Deus através de um relacionamento íntimo. Mas o espírito tem que ser aquele, olha, o que você fizer, tudo que você fizer, faça como para o Senhor e não como para os homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo que você fizer, faça para o Senhor e não como para os homens. Se você seguir esse princípio, onde você estiver, irmão, eu garanto a você, você vai ser bendito, abençoado. As pessoas vão falar bem de você. Segundo lugar, além de fazer o que o Senhor aprova, diz a Bíblia que Josias não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos repetir?
Ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. E isso nos lembra que tem muita gente que busca Deus como uma loteria. Bom, eu já bati em tantos lugares, não custa nada ir naquela igreja. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Agora, se Deus não me der, eu vou no outro canto, no outro lugar. Bom, eu vou buscar, vou fazer o que mandaram, mas isso não é uma atitude que Deus espera, o que vai chamar a atenção de Deus. Um coração desse jeito, porque o que nós precisamos entender é que nós é que precisamos de Deus, não que Ele precisa da gente. Por favor, aceite Jesus, o coitadinho, está tão sozinho. Não, é o contrário. Nós é que carecemos da graça e da misericórdia de Deus. E outra questão é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Você não adianta chegar e dizer, eu vou buscar Deus, se Ele não fizer, eu vou me embora. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E o jeito de Deus fazer, dificilmente é do nosso jeito. E aí está na tua mão. Crer ou não. Se submeter ou não. Esperar ou não. Mas é isso que você precisa entender. Eu posso garantir a você que Deus é bom e Ele tem o melhor para a tua vida. Isso eu posso te garantir. E Josias, ele não só buscou por um tempo, eu vou ver aqui no que dá. Se não der, eu vou lá nos astrólogos. Se não der, eu vou atrás do médico. Se não der, né, meu avô conhece muita gente que consulta os espíritos, os mortos. Eu vou lá pedir uma palavrinha, quer dizer, uma vela para Deus. Ele não se desviou. E quando o povo resistiu ao chamado dele, não se desviou. E quando teve gente que quis criticá-lo, dizer que ele era menino demais, que era novo demais, que não ia dar certo, não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. E quando o inimigo apresentou pecado para ele, prazeres, mulheres, riquezas, ele não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe por quê? Existe um princípio espiritual que, do ponto de vista humano, pode parecer injusto. É verdade. Por exemplo, lembra da história do ladrão da cruz? Aquele ladrão da cruz que alguém chama de bom ladrão, né? Não conheço um bom ladrão ainda, mas alguém chama de bom ladrão. Na última hora, Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Foi o que Jesus disse para ele. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se você contar os anos de vida errada que aquele homem levou e a oração que ele fez, quer dizer, é uma disparidade imensa, porque ele viveu anos de pecado, de ignorância, de erro, e na última hora, com uma oração, conquistou o coração de Deus e foi para o céu. Onde é que entra a injustiça do ponto de vista humano? É que pastor Rômulo, por exemplo, ele pode servir a Jesus a vida inteira. E nos 99 anos, ali faltando 2 minutinhos para a sua morte, se eu apostato da minha fé, rapaz, eu servi a Deus a esse tempo todo, não valeu a pena, eu não quero mais Jesus. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que todos os anos que eu servi, que eu fiz, que eu trabalhei, que eu ganhei pessoas, que eu expulsei demônios, que os sinais foram feitos, não valeram de nada. Presta atenção, Ezequiel, no capítulo 18, versículo 24, diz assim: se porém um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Isso é o Senhor que declara. Nenhum dos seus atos de justiça será lembrado, por causa da infidelidade de que é culpado, e por causa do pecado que cometeu, ele morrerá.
grande realidade, meu irmão, é que Deus é misericórdia. Deus é bom. E Ele é tão bom que Ele te deixa livre para escolher o destino que você quiser. É esse princípio que você precisa entender. Foi isso que Josias entendeu. Durante todos os seus anos de vida, ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, porque Deus é um Deus de fidelidade. Diz a palavra do Senhor que Deus ama a fidelidade. É por isso que Ele instituiu o casamento. É baseado no princípio da fidelidade. É por isso que Ele abomina o adultério. É por isso que Ele abomina a idolatria. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Porque Deus é um Deus de fidelidade. E quando você serve a vida inteira e abandona no final, Ele diz a razão. Diz: por causa da infidelidade de que é culpado. Manassés não se desviou. Agora abra sua Bíblia comigo em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, versos 5 e 6. Todo mundo achou? Provérbios 3, 5 e 6. Acompanhe aí a leitura. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ali, na faixa lá embaixo. Vamos ler todos juntos? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Amém. É esse o princípio. Hebreus 10:36 diz assim: mas aquele que perseverar, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Foi esse princípio que Josias entendeu. E Jesus declarou: aquele que perseverar até o fim será salvo, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Terceiro e último lugar, que nós lemos capítulo 23, verso 25. Josias voltou-se para o Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Vamos repetir? Dá para repetir? Ele voltou-se para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe alguma diferença entre voltar-se para o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e frequentar uma igreja no domingo? Você pode imaginar a diferença do que isso representa na vida de uma pessoa? E tem gente que só tem contato com a palavra ou com Deus uma vez na semana, quando ele vem no domingo para a igreja. Pessoa dessa não precisa de transformação. Não está buscando transformação, não entendeu ainda. Porque quem busca transformação na vida precisa entender que, além de fazer o que o Senhor agrada, além de não se desviar-se nem para a direita nem para a esquerda, precisa voltar-se para Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Tem que ter paixão por Deus, tem que ter sede por Deus, tem que querer mais de Deus, tem que desejar conhecê-lo, tem que desejar ser usado por Deus, ser um instrumento nas mãos de Deus. Foi essa a atitude de Josias. Um menino. Você vê
Gente da nossa geração, o cara tem 20 anos, 25 anos, você não pode dar uma responsabilidade de nada. É um babaca, desculpa a expressão. Trai a confiança de todo mundo. Josias era um menino de 8 anos quando começou a reinar. Com 16 começou a buscar o Senhor. Com 20 foi fiscalizar pessoalmente a derrubada de todos os ídolos de Israel, purificando a nação. Não existe idade, meu irmão, para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa usada por Deus. É por isso que nunca no meu ministério eu servi de palhaço para adolescente. Recebi muita crítica, é verdade, porque eu era chato, porque, sei lá, tinha o meu jeito. Mas é porque eu creio nisso aqui, meu irmão. O Senhor disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, velho, criança, jovem, adulto, sobre todos. Está aí o exemplo de Josias. Se você quiser ver transformação na sua vida, você precisa voltar-se para Deus, mas não é de qualquer jeito não, chegando aqui fazendo uma oração, nem venha. Quando eu fizer um apelo, nem venha pensando que é a minha oração só que vai lhe abençoar. Você precisa voltar-se para Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. É dizer, acima de tudo, eu quero conhecer o poder de Jesus na minha vida. Eu quero esse Jesus. Eu quero o que Deus tem para mim. Se não tiver essa atitude, não adianta, nada vai mudar. Porque Deus não deixou religião para ser ninguém, nem evangélica. Deus está em busca de quem o adore em espírito e em verdade. Enquanto você não reconhecer os seus pecados, as suas misérias, a dureza do seu coração, é impossível que Deus venha transformar a sua vida. Deus só pode fazer algo por mim a partir do momento em que eu reconheci: eu sou uma desgraça, Jesus, um mentiroso, eu não tenho caráter. De mim, aqui dentro, das minhas ideias, não existe nada de limpo e nada de bom. Transforma a minha vida. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do teu sangue, do teu poder sobre a minha vida. No dia que eu reconheci isso, tudo começou a mudar dentro de mim. Porque a mudança exterior, ela tem que começar aqui dentro, na alma, no coração, buscando a Deus. Foi isso que Josias entendeu. Sabe qual foi o resultado final? Está aí. Segunda Crônicas, capítulo 34, você não precisa abrir. Deus disse assim para Josias. Deus disse assim: já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, como acontece com a nossa terra hoje. É por isso que há milhares de cristãos nesse país orando para que Deus faça uma obra nessa nação. Ontem eu vi ouvindo um programa de rádio de uma canção que dizia: sopra o teu espírito sobre os 4 cantos do Brasil. É por isso que há uma geração que clama por essa nação, porque se o Brasil não se converter, o final vai ser isso: destruição, desgraça, maldição. E porque você rasgou as suas vestes, Deus falando, e chorou na minha presença, eu o ouvi. E ele conclui dizendo: você será sepultado em paz. Quando você morrer, você vai morrer em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Sabe por quê? Porque durante os 31 anos de reinado de Josias se levantasse contra Israel até a sua morte. Ele foi sepultado com honras. Diz a Bíblia que depois que Josias morreu, todas as desgraças que Deus havia profetizado no reinado de Manassés e de Amon se cumpriram.
porque bastou Josias morrer e o povo voltar para a mesma desordem que estava antes. Diz o texto, 2 Reis 23, 25: nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele. Vale a pena fazer o que o Senhor aprova. Vale a pena perseverar sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vale a pena voltar-se para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. É esse o caminho da restauração. É esse o caminho da restauração. Sabe, o coração da gente chora quando a gente vê pessoas sofrendo. E a gente sabe que existe um Deus que está pronto para mudar a vida delas. Mas elas têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm coração, mas não se ligam. Eu fico assim, eu oro, às vezes eu digo: Jesus, abre os olhos. E não é por mim que eu oro. É por você, meu irmão, por você, meu irmão, que precisa compreender isso. O caminho da restauração é esse. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Vamos ficar de pé.